Paulo escreveu uma carta à igreja de Colossos. Entretanto, a Bíblia não registra nenhuma visita de Paulo à cidade de Colossos, nem à igreja dos Colossenses. Não há registro de uma visita de Paulo a Colossos, o que revela a eficácia da sua estratégia evangelística. Como era essa eficácia? Como se demonstra essa eficácia? Ora, Paulo não tinha ido a Colossos, Paulo não tinha pregado o evangelho em Colossos, mas lá havia uma igreja e agora Paulo se relacionava através de carta com essa igreja de Colossos. O evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras, morador local que levou a mensagem aos seus conterrâneos. A gente vê isso em Colossenses, capítulo 4, verso 12 e capítulo 1, verso 7. Mas como é que ele foi convertido? Possivelmente isso ocorreu na década de 50, portanto, alguns anos antes, quando Paulo esteve na cidade vizinha, Éfeso, e todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. A pregação do evangelho em Éfeso, Paulo passou vários anos, 3 anos em Éfeso, fez com que muitos se convertessem nessa região, na província da Ásia, dentre os quais Epáfras, que voltou para Colossos e lá estabeleceu, fundou a igreja. O evangelho se espalhou nessa região. Quando a gente vê Apocalipse 1:4, é mensagem às 7 igrejas, as 7 igrejas dessa região. A explicação para esse crescimento, incluindo a chegada da mensagem a Colossos, é o trabalho dos que ouviram a pregação de Paulo em Éfeso, cidade mais importante da Ásia Menor e grande centro portuário. Depois, levaram o evangelho para suas cidades. Epáfras foi um desses convertidos e, tornando-se colaborador de Paulo, retornou a Colossos para compartilhar a mensagem do evangelho. Veja, conheceu a mensagem do evangelho em Éfeso, voltou para sua cidade, Colossos, e lá estabeleceu a igreja. Quais eram as características de Colossos? Só recentemente arqueólogos começaram a escavar Colossos, localizada a cerca de 18 quilômetros a sudoeste de Laodiceia. Por isso, há menos informações sobre ela do que a respeito de outras cidades da região. No entanto, há evidências que ela possuía uma população judaica significativa. Havia cerca de 10 mil judeus na região da Frígia, na região destas cidades ao lado de Éfeso. Moedas de Colossos sugerem que, como em outras cidades romanas, seus habitantes adoravam inúmeros deuses. As práticas pagãs e as influências culturais eram desafios na evangelização e na fidelidade do evangelho. Outro cristão conhecido em Colossos foi Filemão, que talvez tenha se convertido na mesma época que Epáfras. Existe uma correspondência do apóstolo Paulo com Filemão, a carta a Filemão. Mas veja lá como era essa relação que Paulo estava dizendo para Filemão. Filemão, versos 15 e 16. Receba como caríssimo irmãos, receba para sempre. Havia um problema, Onésimo era servo, escravo de Filemão, e tinha fugido, e tinha se convertido, e agora está junto com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo estava dizendo para Filemão, receba ele agora como irmão. O apóstolo Paulo testemunhava lá em Colossenses, capítulo 4, verso 9, Onésimo, o fiel e amado irmão. Ele era agora um fiel irmão, ele tinha uma outra relação. Ele não podia ser mais escravo, ele até poderia, mas o Paulo estava dizendo para Filemão, agora você tem que recebê-lo não mais como um escravo, mas como um irmão para sempre. A igreja cristã, na igreja cristã primitiva, o evangelho redefiniu as relações sociais. A lei romana exigia que Paulo devolvesse o escravo Onésimo a Filemão. No entanto, o apóstolo apelou ao coração e à consciência de Filemão como irmão na fé e o incentivou a receber Onésimo, não mais como escravo, mas como um irmão amado. Era essa a forma que o apóstolo Paulo estava fazendo. Estava obedecendo à lei que tinha que devolver o escravo, mas estava pedindo para o dono do escravo falar, você agora o receba, não mais como um escravo, mas como um irmão para sempre.
Há um posicionamento interessante, irmãos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no século passado, ou melhor, no século XIX, com relação aos escravos nos Estados Unidos. E a senhora White se posicionou de maneira muito clara. Havia uma lei que também determinava que os escravos fugitivos deveriam ser devolvidos aos seus donos. E a senhora White disse que os escravos fugitivos deveriam ser acolhidos pelo povo de Deus e não devolvidos pelos seus senhores. Veja, irmãos, a importância da liberdade individual, a importância da dignidade das pessoas. Nunca foi plano de Deus, irmãos, que homens e mulheres se tornassem escravos, se tornassem propriedade de outros. Isso é fruto do mal. E nós devemos lutar contra isso. Não somente a liberdade pessoal, mas a liberdade de poder pensar, a liberdade de se manifestar. Nós não podemos permitir que ninguém seja escravo de outro, seja no aspecto político, no aspecto social, no aspecto comercial, em qualquer aspecto. Mas devemos lutar pela igualdade das pessoas, atuar pela igualdade das pessoas, fazer com que todas as pessoas, os servos e os não servos, sejam sempre recebidos como fiel e amado irmão. Como fiel e caríssimo irmãos, esse deve ser o relacionamento. Isso é o que o Senhor Deus nos ensina, que deve ser o nosso relacionamento horizontal, o relacionamento entre as pessoas, o relacionamento entre a dignidade de cada ser humano. Não pode ser violentada, não pode ser violentada por qualquer interesse. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa viver dessa maneira, viver de uma maneira socialmente aprovada, uma maneira socialmente louvável, defendendo os interesses daqueles que não têm tantos deveres nem têm tantos poderes. Deus abençoe cada um de nós.